Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso OncoCast e hoje eu acho que vai ser um assunto bem legal para todo mundo, mas em especial para as mulheres. Nós vamos conversar um pouco a respeito da cirurgia plástica. Nós vamos conversar a respeito da importância da cirurgia plástica na oncologia, naquelas situações onde as pessoas fazem cirurgias que acabam tendo mutilação, algum dano estético, e a cirurgia plástica é muito importante, né, o tratamento multidisciplinar, porque ela acaba fazendo a parte reconstrutora e reparadora naquela situação, né? E lógico, nós vamos falar um pouquinho também a respeito da cirurgia plástica de maneira geral, porque eu acho que muitas mulheres e que estão assistindo a gente, com certeza deve ter dúvida nisso e a gente vai falar um pouco a respeito disso. Então, nós estamos hoje aqui em mais um episódio do nosso OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo aqui de longa data, o Dr. Eduardo Monteiro, que é cirurgião plástico aqui na cidade. Eduardo, conheço você, acho que há uns 15 anos, né, Eduardo, que você já está aqui, né? De quando Ah, você chegou, né? Quanto tempo uma das faz? primeiras pessoas que eu Verdade, conheci aqui, viu, né? é verdade mesmo, cara. Foi um Eu grande tô aqui em prazer ter você aqui, 2010. viu? Pô, São um grande 14 anos. 14. Um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu sei que não é fácil, a gente sai do consultório, Uhum. corre para um lado, corre para o outro, mas tenho certeza que nós vamos ter aí uma conversa bem legal. Muito obrigado. A satisfação é toda minha de ter recebido esse convite, viu, Neto? E fico muito feliz em participar. Então, nós vamos começar falando hoje, Eduardo, sobre. Vamos começar falando sobre a cirurgia plástica reparadora e a reconstrutora em mama. Eu acho que é assim, é um dos principais pontos. Lógico, tem a pele, nós vamos falar em seguida, mas é um dos principais pontos onde entra a parte de cirurgia plástica mesmo na oncologia, né? É, quando a mulher faz uma mastectomia ou uma quadrantectomia, a gente sempre tem essa pergunta no consultório para a gente, enquanto oncologista. Olha, qual que é o melhor momento de eu fazer a reconstrução? Quando eu fiz residência lá atrás, as coisas vão evoluindo, mas era sempre assim: olha, vamos esperar um tempo para fazer a reconstrução, esse não é o momento. E aí, hoje o que a gente percebe é que às vezes a mulher, já, na maior parte das vezes, obviamente, a mulher já sai da cirurgia com a mama reconstruída ou reparada, né? Quando que você acha que é o momento ideal para que a reconstrução seja feita? Muito bem, Neto. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, assim, a mama é um órgão estritamente importante para a mulher, né? Tanto na sua parte psíquica quanto na sua parte estética. Então, sempre o que for possível a gente reconstruir em menos tempo, né, e na primeira cirurgia, é sempre benéfico, tanto para a parte estética, né, quanto a recuperação e autoestima da mulher. Sim. Porém, a gente sabe, né, que alguns critérios patológicos não permitem isso, né? A gente tem que aguardar alguns exames, muitas vezes, e aí, por questões de radioterapia, é mais indicado fazer essa reconstrução mais tardia, No segundo né? momento. Então, hoje tem a reconstrução imediata, a reconstrução tardia e técnicas mistas, né? Que a gente pode colocar um expansor, esperar o resultado do exame, se tiver realmente essas indicações, né? Que são pelos linfonodos e tudo mais, os critérios que vocês sabem explicar muito melhor que eu. Aí sim a gente pode esvaziar um pouquinho esse expansor, fazer a radioterapia e logo que possível já fazer essa reconstrução que seria uma tardia imediata, né? Uma técnica mista. Então, pois é, quando a gente fala aí, eu acho que em reconstrução de mama, o que as mulheres logo pensam é na prótese de silicone, né? É isso que vem. A gente estava até aqui falando antes de começar aqui o programa a respeito disso, né? Da popularização da prótese de silicone de anos para cá, então fica muito isso na cabeça das mulheres. Queria que você falasse um pouquinho, então, da reconstrução com a prótese de silicone, obviamente, do expansor. Você falou do expansor, então, falar o que é o expansor para as pessoas entenderem. Uhum. Mas eu queria também explorar os outros tipos de reconstrução. Eu estava te dizendo que na minha residência, fiz há quase 30 anos atrás, a gente fazia reconstrução, mas a gente fazia muitas reconstruções que são os outros tipos, que é o TRAN, o retardo grande dorsal e assim por diante. Então,
Obviamente, as pessoas elas não entendem muito isso. Elas acham que vai ficar com a mama igual era antes. É como se a amiga que tivesse posto o silicone. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais a respeito dos tipos de reconstrução na mama e as suas indicações também, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Certo. Então, assim, a gente pode dividir a reconstrução entre tecidos autólogos, né, que são do próprio O próprio paciente. paciente, isso. Aí vem o TRAN, a reconstrução com o músculo grande dorsal. Vamos explicar um pouquinho o que é esse TRAN, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. O TRAN é a gente usar o retalho do abdômen, aquela parte Isso. de gordura e tecido com excesso de pele que a gente retira numa abdominoplastia para ocupar o espaço da mama, Isso mesmo. né? Então, ela vai ser uma doadora tanto de cobertura de pele quanto de substrato, né? Que muitas vezes já tira o papel do implante para dar esse volume, tá? O grande dorsal é uma técnica parecida. Usa o pedículo desse músculo grande dorsal e um pouco dessa pele das costas também. É lógico que são técnicas que vão ter alguns efeitos colaterais de cicatrizes nessas regiões, de perda desse músculo do abdômen. Então, pode evoluir com implantação de telas para proteger melhor Sim. a questão de hérnia no Hérnia, abdômen e tudo exatamente. mais. Então, tá, são questões autólogas. Reconstrução com materiais, né? Que seriam prótese de mama. E aí a gente não tem como falar em reconstrução com prótese sem falar de expansor. O que seria esse expansor? Expansor é uma prótese murcha, para o pessoal entender. E a gente tem o controle de expandir ele devagar, né? Uma das dificuldades na reconstrução de mama é que o paciente perde aquele excesso de pele da mama, né? Então, assim, para a gente adquirir essa pele de novo, seria uma distensão lenta. Então, o expansor, esse é o papel do expansor, a gente aumentando essa prótese que vem murcha, né? Então, com sessões cada 20 dias ou uma vez por mês, a gente ia aumentando devagar para essa pele começar a se distender e ter esse espaço para um futuro implante de silicone para Silicone. reconstruir. Em média, o expansor ele fica quanto tempo? Em média. 6 meses, Seis eu acho que é meses. uma expansão assim, varia muito de cada caso, né? A gente tem que sentir como essa pele, mas em média, uns 6 meses é um Seis tempo, meses. tempo bom, Neto. Uma coisa que me marcou muito, eu acho que eu até já disse aqui na nossa conversa, é o resultado. É, na sua visão, logo de cara, sem a gente falar da radioterapia, nós vamos falar um pouquinho sobre a radioterapia logo em seguida, mas na sua visão, qual das técnicas que você acha que traz um melhor resultado na reconstrução da mama? Estética, Isso é estético, estou dizendo resultado estético, estético, exatamente. né? Com certeza, assim, a reconstrução mais precoce possível. Ela vai trazer um resultado estético mais agradável, né? O tecido não tem tanto efeito cicatricial e a gente consegue equilibrar, né? Porque uma das dificuldades da cirurgia de mama, tanto na reconstrução como na cirurgia estética, é que são dois órgãos que eles têm que ser muito parecidos para ter harmonia, né? E numa reconstrução, uma mama é invadida por tumor, né? E a outra não. Então, são desequilíbrios que quanto mais precoce a gente conseguir agir, e é Exatamente. muito frequente, mesmo sem tumor, a gente operar a outra mama por questões de simetrização. Então, ele faz ajustes na outra mama para ela ter uma aparência mais simétrica com a outra, né? Sim. E nós estamos falando da estética, nós estamos nem levando em consideração o dano Indicações, motor, né? aham. Porque eventualmente o que vai acontecer se ela tiver uma mama muito grande, que fizer um peso grande, ela pode, obviamente, desestabilizar a coluna, né? Ela começa a compensar, né? Por causa do peso daquela mama, né? Então a gente nem está falando disso, porque tem algumas mulheres que a gente opera com mamas muito volumosas, né? No SUS a gente fazia muito isso. Tirava uma mama e ficava outra, que era muito, muito grande, né? Então a Uhum. gente fala só da parte estética, né? Nós não estamos falando dessa outra parte. E assim, o imediato ficou muito claro. Mas a técnica, você tem uma técnica que você acha melhor na sua escolha? Vocês têm usado mais o silicone, mais o expansor hoje em dia? Eu penso que é mais o expansor, né, Eduardo, hoje em dia. Então, né, é que cada caso varia tanto as indicações, né, a indicação mesmo da radioterapia, e aí limita esse uso de prótese, de expansor,
A técnica que é mais indicada quando o tecido é irradiado seria a reconstrução com um órgão que não foi irradiado. Então, seria aí um TRAN, um retalho músculo cutâneo, seria mais indicado do que um próprio expansor, que tem as dificuldades, né, dessa técnica, de não uma boa cicatrização, abertura de pontos. A gente às vezes tem que substituir essa prótese precocemente, né? Então, nem sempre a gente pode usar, né? A reconstrução de mama nunca vai ter essa frase sempre. O sempre ela é impossível na reconstrução de mama. E na medicina em si, né? Exatamente. Nem o sempre, nem o nunca, né? Verdade, exatamente. A gente falou da radioterapia, e eu acho que já ficou muito claro aqui a respeito do problema da reconstrução com prótese de silicone e eventualmente ter que fazer radioterapia depois. Na maior parte das vezes, Eduardo, vai para a radioterapia. Porque o que se passa é que a indicação de radioterapia, eu vou falar bem grosseiro, pessoal, para todo mundo que está assistindo entender mais ou menos. A mulher que tem um tumor maior que 5 centímetros, a mulher que tem um número X de linfonodos invadidos, de 2 para cima, e em especial se tiver extravasamento extracapsular do tumor no linfonodo, e acima de tudo, a mulher que for submetida à cirurgia conservadora, ela é uma candidata a fazer radioterapia. Essas são as indicações clássicas de radioterapia. Então, na maior parte das vezes, quando você faz a cirurgia imediata para já sair com uma mama legal, na maior parte das vezes ela ainda preserva, ela fez uma cirurgia conservadora e eventualmente vai para a radioterapia, né? E a gente falou a respeito do quão prejudicial pode ser a radioterapia, mas para que as pessoas entendessem, eu queria que você falasse assim da sua parte como cirurgião e como cirurgião plástico, quais são essas complicações, né? as complicações que a gente Sim. percebe e que eventualmente pode até ter que tirar aquela prótese, né? O que é muito importante a paciente entender é que o objetivo principal dessa cirurgia é a cura dela, o problema de risco iminente de vida, né? Então, às vezes, a paciente fica triste e vem com a notícia assim: olha, o doutor Neto pediu para eu fazer a radioterapia, doutor. Isso não é o problema, né? É uma indicação que está salvando a vida dela. Como mesmo você mencionou, cada vez mais é indicado, né? Se for pensar na reconstrução, a gente não indicaria radioterapia para ninguém. Mas o objetivo é a cura, né? Que essa célula não tenha recidiva, não cresça esse tumor. O que a radioterapia faz de tão mal no tecido? Na verdade, ele faz mal para o tumor e justamente o tecido é uma região adjacente ali ao tumor, né? Então, assim, os estudos mostram que existe problemas na microvasculatura, né? Isso talvez é transitório, né? A gente vê que pode ter uma melhora futura. Então, quanto mais tempo você deixar essa radioterapia passar, menos efeitos. Um efeito muito drástico é no DNA mesmo da célula, né? Do próprio corpo ali, do tecido, isso vai desestruturar toda a sua formação de fibroblastos, crescimento tecidual. E o que a gente precisa numa cirurgia? De boa cicatrização. Exatamente. De que tudo isso cresça e cicatrize perfeitamente, tenha elasticidade, né? E é nesses fatores que a radioterapia vai contra. Prejudicial. E só terminando, Neto, e o que isso tem como consequência? Nessa fase cicatricial, às vezes a gente tem um pouco de tensão e essa cicatriz fica incompetente, então ela pode ter as deiscências, que são aberturas, e são tecidos muito frágeis. Então aí pode expor um tecido de reconstrução, que é o expansor ou a prótese, e isso é um insucesso da reconstrução, porque aumenta muito a chance de infecção. E, enfim, aí a gente tem que começar do zero novamente, né? Para que as pessoas entendam, eu sempre gosto de fazer um resuminho para as pessoas entenderem, é o seguinte: a radioterapia, de maneira grosseira, bem grosseira, o que ela faz logo nas primeiras semanas, ela causa um edema local e depois ela fibrosa.
E, na verdade, esse tipo de efeito é o efeito desejado, porque ela vai estar matando eventual célula de tumor que ficou lá, se tiver tumor ativo, ou eventuais células que podem fazer com que o tumor se dissemine, como é o caso do tumor da mama, que já é eventualmente operado e não tem tumor É ativo. atrapalhar o crescimento mesmo, né? Exatamente, e aí causa uma fibrose. Então, assim, ó, é isso que você disse, diminui a microvascularização, e aí essa fibrose causa uma cicatrização anômala e acaba ocasionando tudo isso. Você sabe que quando eu entrei isso quanto tempo atrás, né, cara? 30, quando eu entrei na residência, eu me lembro muito bem que uma das primeiros grandes abscessos que eu drenei em mama foi numa reconstrução. Tinha feito reconstrução, mas tinha feito uma reconstrução com um retalho. E na ocasião ela desenvolveu, depois da radioterapia, desenvolveu uma infecção gigante e a gente drenava assim, ó, na reconstrução da mama drenava muito pus, né? Óbvio que conseguimos segurar, não dá para reverter naquela situação, mas nós conseguimos segurar com antibiótico na ocasião, mas eu me lembro, me marcou muito porque estava residente novo, me lembro de ter drenado várias vezes, né? Então, isso é efeito, da radioterapia posterior naquela situação, a reconstrução. Isso aconteceu há muito tempo atrás e me marcou muito. Então, para as pessoas entenderem o que você disse, né, a respeito das complicações aí na parte cirúrgica com a radioterapia. É por isso que dá muito medo, né? E é por isso que as mulheres perguntam muito, é por isso que tentam não fazer. Mas, infelizmente, a gente tem as nossas indicações. Não dá para você não fazer, né, cara? Então, Tem você situações... citou esse caso aí. É um lado muito positivo do tecido autólogo, né? Você conseguiu salvar da infecção justamente que era uma reconstrução com trans. Se fosse uma prótese, ficava né? sem, né, cara? Essa infecção aí já tinha contaminado o material e tinha começado do zero, né? Ficava sem. Eduardo, e para a gente finalizar a parte da mama, da reconstrução da mama e tudo, vamos falar um pouquinho de uma coisa que traz muita curiosidade para as mulheres. E eu acho que para todo mundo de maneira geral. Porque a gente falou em reconstruir a mama, ou reconstruir de maneira a colocar volume naquela mama que foi perdida. E aí tem uma outra situação, que é o complexo auréolo-papilar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que faz a reconstrução do complexo auréolo-papilar. E a gente pode até falar um pouquinho depois da tatuagem. Não sei se você tem alguma experiência com isso. Pois é. É um tema de muitas dúvidas, né? Porque, Exato. assim, um mamilo, né? Reconstrução do mamilo, mas para o pessoal entender, é um trabalho, assim, até mais delicado, mas muito menos complexo do que você ter esse tecido de pele, esse volume da mama, a simetria das mamas, né? Então, com pequenos retalhos, existem várias técnicas para a gente dar um volume semelhante ali a um mamilo, né? Existem até materiais, tipo pequenas próteses, que você pode revestir ela de pele, ou mesmo técnicas que só os retalhos já fazem esse volume, né? Você pode usar enxertos de pele para a questão da coloração também, Sim. né? Mas hoje está sendo muito usada a micropigmentação, Sim. né? Que é a tatuagem, que assim, existem pessoas que fazem trabalhos fantásticos. Fica assim, bom, né? Fica muito bem. Existem revisões, às vezes passam uns anos, né? A tatuagem pode ser feita revisões, assim. Igual Existem até técnicas tridimensionais, que você não precisa reconstruir o mamilo e assim, olhando ali, ela tem a aparência de, né? Mas... Eles evoluíram muito, né? Você sabe que, eventualmente, para a questão estética de cicatriz cirúrgica, às vezes eu falo a respeito da tatuagem para pigmentar. Eu acho que tem uma referência boa em Cuiabá, tem gente que faz. Não sei se aqui alguém faz. Você tem experiência aqui em Ronaldo? Tem umas pessoas que fazem aqui, assim. Tem umas meninas que fazem. Já estão fazendo legal. bem. E fica muito bom, né? Fica muito Porque bom. você consegue fazer uma coloração quase igual. E essas técnicas tridimensionais são bem legais. E são todos ajustáveis, né? Então, às vezes, a coloração não está legal, ela vai em uma outra sessão, dá para cicatriz mesmo também, mais a coloração da pele. A coloração... Porque a nossa coloração muda também. Você toma um pouquinho de sol e tal, às vezes aí tem essa A coloração, chegar naquela cor, eu acho que aí está o grande dom da pessoa que está fazendo, entendeu? Porque é o olho, né? Muitas vezes ela põe lá do lado, mas é o olho, né? Ela que tá vendo se está legal. Isso é uma dúvida muito frequente das mulheres, né?
como que reconstrói, né? Então, É muito frequente mesmo, porque às vezes você pergunta, está na primeira consulta ali, né, planejando uma reconstrução antes da mastectomia, tudo, isso. e a preocupação dela é se o mamilo dela vai ficar em cima, embaixo, In- né, a posição e como que vai reconstruir. Isso Inclusive, é muito, muito depois, né, que são Inclusive a técnicas. nossa na questão cirúrgica é exatamente isso. A questão de manter, quando você consegue, quando dá para preservar, a questão de manter o Uhum, mamilo é sempre a nossa preferência por causa disso, porque o mamilo sim. lá é um símbolo, né? Uhum. Se você deixar, se você tira um setor e tira o mamilo junto, é o mesmo impacto, eu penso, de se tivesse tirado a mama para a mulher, porque ela Uhum. perde o mamilo. Então Sim. é uma coisa muito complicada. Para a gente evoluir um pouquinho, e vamos falar um pouquinho de pele. Aqui no Brasil como um todo, em torno de quase 144 a 150 mil novos casos de câncer de pele todo ano. Você sabe que eu fiz meu mestrado pela Unicamp em câncer de pele. E foi bem legal o tema, porque foi a incidência do câncer de pele no Mato Grosso e a relação com o fenômeno migratório, porque aqui tem muito gaúcho, né? E a gente pega muito. Eu tô pegando um gancho porque você me disse agora, antes da gente começar, eu vou falar aqui. Até hoje a gente trabalhou junto lá no SEADAS e até hoje ainda você faz o trabalho lá no SEADAS com câncer de pele, né? Então, na verdade, você tem uma larga experiência mesmo com câncer de pele, com a reconstrução e com a ressecção e etc. Porque você trabalha. Se eu trabalhei lá uns 15 anos, eu acho, você deve ter trabalhado você deve estar Não, uns 10, né? Porque eu trabalhei bastante tempo lá, acho que eu saí em 19, não me lembro bem quando eu saí de lá, Uhum. 19. Antes da pandemia eu já tinha saído, me lembro. Então, partindo desse princípio, eu queria falar um pouco então do câncer de pele, porque o câncer de pele se resseca e ele causa, às vezes, alguns grandes danos, né? Então, assim, lá, de maneira geral, eu já sei qual que é até a sua preferência, mas eu queria que você falasse para a gente, para quem está escutando aí a gente, quais são as principais cirurgias reconstrutivas, no caso do câncer de pele, a Uhum. que você mais faz. Sim. E as que existem, de maneira É. geral, né? Não, mas bem, bem notado, viu, Neto? Porque assim, lá a gente vê todos os dias o quanto é frequente. A região aqui é muito quente, a incidência solar, né, bem alta. A população, né, por essa questão migratória, muita gente que vem do sul do país Exatamente. e com descendência alemã, descendência europeia. Não, são peles que geneticamente não estão preparadas, né, para esse tipo Exatamente. de incidência. Então, a gente vê isso todos os dias. E a reconstrução, a retirada e a reconstrução são coisas que andam juntas, né? Quando a gente retira, a gente tem que pensar na cura. Acabou a cura, a gente tem que pensar na reconstrução e na funcionabilidade daquela região, né? A face, que é uma região que ocorre muito constante, os tumores de pele, é uma área assim que funcionalmente ela é muito danificada quando não é muito bem planejado ou existe alguma intercorrência na ressecção do tumor. Tem a parte nasal, que a função respiratória é primordial. Tem as regiões periorbitais, que a pálpebra é uma pele muito delgada que qualquer retração ela tem uma repercussão muito grande, né? O aumento no espaço na esclera causa várias complicações oftalmológicas, né? A orelha, outro órgão que é muito acometido, região perioral. Então, são todas regiões que a função, né, a funcionabilidade dessas áreas são primordiais. Então, a reconstrução é muito importante. A gente escolher a melhor técnica, né, entender as limitações, né, Neto? Isso é Eu muito estava falando importante. aqui antes da gente conversar também, né, de a gente começar, a gente estava conversando, estava falando aqui uma outra coisa que eu fazia muito enxerto, né? Eu queria puxar nessa parte. Aí, um dia eu estava fazendo, você falou, por que você não faz mais retalho? Eu vou fazer mais retalho então. Aí comecei a fazer um pouco Uhum. mais retalho até. E aí eu queria até falar um pouquinho a respeito disso.
na verdade, o retalho ele te traz esteticamente é melhor, né? A gente estava conversando Vamos falar aqui. para o pessoal entender, né? Até assim, a definição de enxerto e Exatamente, de tem toda a retalho, razão, né? verdade. Isso é até questões básicas aí É, de medicina, de cirurgia e cirurgia plástica. O enxerto é uma pele que você retira de outro de outro lugar. lugar. É somente a derme ou até a epiderme. Sim, E esse tecido ele já está inviabilizado. É um tecido que ele já perdeu a sua vida. Então a gente vai colocar numa área que ele vai, por imbebição, criar essa vitalidade de novo. Como o próprio nome diz, é um enxerto, é uma implantação ali, tá? Então o enxerto, ele só vai pegar se ele for muito fino. Porque se ele for um tecido grosso, a superfície dele não vai chegar a essa imbebição e ele vai morrer. Então, para a reconstrução, ele tem muita limitação, porque ele não dá uma cobertura muito grande. E um dos princípios da ressecção é a gente ressecar um plano com garantias de margens cirúrgicas, exatamente. né? Então, o enxerto, sempre que eu te falei, para mim é o último caso, Neto. Quando a gente vê que a gente não vai conseguir um tecido adjacente que vai, né, cobrir essa função. Além de a coloração do É enxerto, o diferente. risco dele não ter essa pega, essa Pegar, sobrevivência pode acontecer. 100%, né? Então tá, então esse é o enxerto. O retalho, o que é o retalho? É um tecido vivo que você, por configurações geométricas e baseados na perfusão e em pedículos, né? O que seria o pedículo, gente? É a parte vascular desse tecido estar viável e dar vitalidade. Então, o retalho ele é sempre vivo, né? Do começo ao fim da cirurgia, ele é sempre vivo. Então, retalhos locais, fascicutâneos, ou às vezes músculo cutâneos, são armas que a gente tem para reconstrução. E para a parte funcional, é muito Muito mais melhor. viável, porque ele Exatamente. tem essa vitalidade dele. É. Não é um enxerto, que ele é fininho, né? E vai causar alguma perda estética e funcional assim, mais frequente. Então, nós estamos falando muito, né, pessoal, do retalho, do enxerto, etc., porque quando a gente fala eventualmente em câncer de pele, né, Eduardo, em braço, em algum outro lugar, você tem pele sobrando. O problema é que a maior parte, assim, dos cânceres de pele acomete uma boa parte das pessoas com câncer de pele é face. Então, na face, a gente está falando aqui de pálpebra, nós estamos falando em nariz. Qualquer um tamanho acima de 1 centímetro já é uma lesão grande, dependendo do lugar do nariz. Você pega uma asa nasal, já é o que basta para você não ter pele para cobrir. E se você não fizer um bom retalho, se você não fizer um bom enxerto, o que se passa é que fica o dano estético, né? Quem de nós já não viu esses casos que a gente pega por aí, das pessoas que tiraram aí em alguns outros hospitais, ou com residentes, seja lá o que for, com pálpebra caída, assimetria dos orifícios nasais. E isso, infelizmente, prejudica muito a pessoa, porque quando você olha para a pessoa, você enxerga muito a parte simétrica. Se é cirurgião plástico, acho que você sabe explicar muito melhor que eu essa parte. Mas você busca pela simetria, né? Porque aí mais ou menos está próximo daquela situação da beleza. Se tiver alguma assimetria, é prontamente notado, né? Então a gente usa muito fazer os enxertos e os retalhos por causa disso, porque nós não temos muita pele sobrando eventualmente na face, né? Só para as pessoas entenderem por que nós estamos falando muito a respeito disso, né? E uma outra coisa, você falou em margem e tirar tamanho de lesão. Eu me lembro bem que quando a gente começou o serviço de oncologia aqui na cidade e tal, e você veio trabalhar com a gente, você falava muito, precisa fazer a biópsia e congelação e tudo mais, a gente nunca conseguiu. Os Marcos esses dias aqui, lembrou uma história, Eduardo, do serviço de oncologia do SUS, lá da Santa Casa, quando a gente fez, que a gente não fazia porque não tinha forma de pagamento, e eu liguei para ele de Brasília, você faz para mama? Porque tinha que ter o serviço de congelação. Ele falou, sim, eu faço assim. Ele me lembrou aqui na nossa conversa. Foi uma coisa bem legal, porque é a história da cidade. Isso que nós vamos falar também aqui é parte da história. No começo, acho que eu nem era credenciado,
você falava muito a respeito da congelação e a gente nunca conseguiu. A congelação é quando você vê a margem no próprio ato. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, da importância da gente ter esse tipo de método quando você vai Uhum. tirar e da segurança que dá no próprio tratamento como um todo, né? Então, falando aí da nossa formação, né, Neto? A residência, assim, a gente lembra com muita saudade, assim, e muito valor, né? Que tudo que a gente tem de experiência hoje começou lá, né? Exatamente. Então eu tive o privilégio de fazer residência lá no Hospital de Base de São José do Rio Preto e a nossa residência de cirurgia plástica existia um serviço de Aham. oncologia vinculado e então toda essa reconstrução de face, de tumores de mama era a responsabilidade do residente. E o Dr. Bozola, que nosso professor aí, nosso professor até hoje, a gente sempre lembra das lições, ele falava o seguinte, que o cirurgião plástico, quando ele vai atuar para retirada do tumor, a, a primeira função dele é ser um bom oncologista. Ele tem que ir e retirar o tumor com Isso segurança. aí. Porque se ele ficar pensando na reconstrução, ele vai limitar Vai limitar, aquela exatamente. área. Então, primeiro você veste a roupa do oncologista, o cirurgião oncológico. Acabou ali, aí você vira cirurgião plástico. Se você já entrar cirurgião plástico, você pode comprometer a mais importante, que é a cura do paciente. Aí sim, a reconstrução, a gente vai fazer o possível para, principalmente na face, né, como a gente estava falando, além da parte estética, que é óbvio, a função, né? Funcionabilidade, né? Dessas Sim. regiões. E às vezes no colega, Neto, que a gente vê por querer ajudar mesmo, né? Retira um tumor de pele pequeno aqui, de 1 centímetro na pálpebra. O que é 1 centímetro? Depois tem a reação cicatricial. Às vezes ele tira até pertinho do tumor, que vai estimular mais retração, não vai curar, e acabou. A Sim. deformidade é muito grande, o paciente pode até, né, evoluir com uma úlcera de córnea e tudo mais, Exato. aí teria cirurgias reparadoras para corrigir essa deformidade, né? Eduardo, você vê como é, né? Você veio de um serviço onde tinha a parte oncológica junto, né? Isso é engraçado, né? Que as pessoas saibam. Isso foi o seu perfil desde o início, né? Ah, é Desde quando você chegou marcante. aqui, você sempre quis fazer a oncologia junto, né? Ô Neto, o Dr. Bozola sempre falava, estética é fácil, gente. A reparadora que é É difícil, difícil, porque é. você não escolhe o lugar do tumor. Aí você, Sim, dominando a parte reparadora, a reconstrução de sim, mama, a parte estética sim. se torna Na minha mais residência, prática, né? toda sexta-feira, como você sabe, a gente fazia a parte de ressecção dos grandes tumores e o cirurgião plástico entrava junto. E vai muito de acordo com o que você acabou de falar. A gente falava assim para ele, ó, você quer, como é que você quer que faz aqui? Você quer que tira quanto e tal? Ele falava assim pra gente, sempre assim. E no final das contas a gente até brincava com ele. Ele falava assim, porque é residente, né? Você pergunta, você quer interagir. Ele falava assim pra gente, olha, é o seguinte, tira o máximo que puder, o que vocês quiserem tirar, pode dar a margem que vocês quiserem. Estou aqui para reconstruir, não estou aqui para falar quanto vocês vão tirar, não. Tira o tumor todo, que eu me viro depois. Esse era o perfil dele. O nome dele, vou até fazer assim uma homenagem a ele, chama Paulo Melucci. Ele é cirurgião plástico lá na região de Ribeirão Preto. E um cara incrível. Ele era um cirurgião plástico, assim como você está dizendo, e eu penso que devia ser assim. Eu não sei como é a formação de cirurgia plástica hoje. Espero que não tenha perdido muito, porque a gente perdeu muito na formação médica. Mas eu espero que ainda esteja formando os cirurgiões plásticos e os médicos raízes, igual antigamente. Mas se a gente pode dizer, ele era raiz, porque ele tinha esse vínculo voltado à parte da oncologia, assim como foi a sua residência lá no hospital de base, né? Espero que tenha serviço que continue ainda. A gente foi tão pro lado estético hoje, né, Eduardo, de Não, maneira mas é geral. muito valioso, né? Você ter uma residência que abrange a especialidade em É, si, né? sim. E dentro da área da cirurgia plástica, os locais
habilitados para residência, eles têm já assim, protocolados que existe o serviço reparador. Junto. Não existe uma formação, o cirurgião plástico estético, não Oncologia e existe. queimada, né? Não, Queimado, né? Queimado também, né? Tem que ter, né? sim, o cirurgião plástico que falar que foi formado só para fazer parte estética, Estética, não. a formação Tem dele que ver com outros olhos, exatamente. não E tá regular, não. falando a respeito dos danos estéticos eventualmente ocasionados por outras pessoas, eu pego aqui às vezes. E você tem experiência você tem mexido assim para reconstruir danos estéticos? Eu digo o seguinte, isso que eu estou querendo dizer, por exemplo, é o caso da pálpebra ou o caso da asa nasal. Isso é muito comum. A pessoa chega com a asa nasal, eu tirei um tumor e deu uma certa simetria, ou eu tirei um tumor e caiu minha pálpebra. Isso é muito comum aparecer aqui. Eles se procuram no consultório, você faz com uma certa frequência, você tem visto? Como é que é a sua experiência com isso? Não, graças a Deus, a maior frequência é o Do tumor tumor, primário, né? exatamente. Porque ele é muito frequente, né? Você sabe melhor que eu, Sim, muito é mesmo. o câncer mais comum, né? O É o mais comum câncer é o de câncer pele, perna-melanoma, né? exatamente. E então aqui, nossa região é muito, mas aparece sim, e tem muito valor, né? Você fazer essa reconstrução reparadora. Só voltando aí para a gente não esquecer sobre a congelação, Ah, é a verdade. importância, só para o pessoal entender o que quer dizer essa questão da congelação. A gente fazer o exame anatomopatológico dentro da cirurgia. Ah, Saber se aquele tumor saiu por saiu completo mesmo. ali dentro. Então, assim, em questão de minutos, o patologista nos dá esse laudo dentro da cirurgia. E não é todo lugar que tem essa tecnologia. Porque aí você já faz a reconstrução definitiva. É muito desprazeroso, tanto para o cirurgião, quanto principalmente para o paciente. Ah, Tem que fazer doutor, tô novamente. ótimo, mas Deu tem margens margem comprometidas e comprometida, é exatamente. um carcinoma espinocelular. Cirra, sim. E aí a gente tem que partir para um outro procedimento, né? Se isso tivesse visto no momento, né, que sempre o exame ouro é um anatomopatológico definitivo depois, mas mais de 90% a gente consegue fazer nesse exame né, que é a Sim. congelação, que seria o anatomopatológico É. instantâneo ali, né? Você sabe que, infelizmente, na prática, hoje eu acho que a maior parte dos serviços, eles faz a ressecção sem a congelação, a não ser, penso eu, né? Estou Hum. dizendo serviços do SUS e etc., até por uma questão de custo. A não ser os serviços de referência, penso, igual Uhum. da faculdade, né? Porque até onde eu sabia, não, até onde eu tinha consciência, não tinha. O SUS é muito deficitário na forma de pagamento, né? Não tinha código para fazer essa cobrança de pagamento e tudo mais. A Isso gente sabe prejudica muita que gente, né? tudo, né? O recurso e o custo tem que ser pesado em tudo. Mas, assim, existem áreas que a gente não tem tanta necessidade de uma congelação, né? Sim, Que a gente sabe que a reconstrução tem mais facilidade, tem mais tecido. Então, assim, já peca pelo excesso, sim. né? Agora, numa reconstrução muito próximo de um tarso, de uma região nobre, né, o nasal, o oral. Então, isso é muito O valioso ali na ideal é você reconstrução. saber. Sim, Aí, exatamente. Esse é o né, você padrão. pode poupar, ser um pouco de cirurgião plástico antes de tirar, né? Foi o que Vamos você falou, é o dizer. padrão ouro, na É. verdade. É isso mesmo. Para a gente deixar um pouquinho agora, o tempo vai passando, para a gente deixar um pouco a parte oncológica mesmo e falar um pouco da cirurgia plástica, porque quem está com a gente até Às agora vezes tá esperando está saber, né? esperando, exatamente. Somente as mulheres, É, né? exatamente. Eu queria que se você pudesse falar um pouco a respeito da sua vida no consultório de cirurgia plástica, o que você mais faz aqui em Rondonópolis e depois quero te perguntar também dos homens, como é que tem sido isso. Mas primeiro, o que Tá você mais certo. faz? Apresentar um Uhum. pouquinho a respeito até do seu dia a dia para as pessoas. Então, a cirurgia plástica, tanto aqui em Rondonópolis quanto no Brasil, né? O que a gente mais tem procura, assim, atualmente, são cirurgias vinculadas a implantes de mama, né? Prótese de mama, mamoplastias. Muito próximo também às cirurgias de contorno corporal, a lipoaspiração, né? A abdominoplastia. Então, são as cirurgias, assim, mais procuradas. Mas, né, a gente também tem muitos casos de estética nasal, rinoplastia, cirurgias de rejuvenescimento em face, né?
As crianças mais, às vezes, uma otoplastia que é muito frequente, a correção de orelha em abano. Já na idade mais avançada, uma blefaroplastia, né? Uma cirurgia para melhorar a flacidez na face. E assim vai, né, Neto? Vai. Mas eu penso que o campeão mesmo é as próteses de silicone, mama Você ainda, né? sabe que há uns anos atrás era mais a lipoaspiração. Não que a lipo não tenha um volume muito grande, mas a prótese de mama já nacionalmente já ultrapassou a lipoaspiração. Então, eu ia falar um pouco da lipo, até marquei aqui para a gente falar. A lipoaspiração, de maneira geral, né, Eduardo? A impressão que tem, eu acho que a minha impressão por fora, às vezes eu vou te falar uma besteira, mas a minha impressão é que deu uma banalizada na questão de outros profissionais, até que não têm um bom preparo, fazer. A lipoaspiração parece ser uma coisa muito simples, mas não é, né? Porque a gente sabe que se você não souber o que está fazendo, você pode ter grandes problemas, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Se as pessoas têm procurado com frequência, acho que você já até me respondeu. Eu tinha até marcado isso. Você já até me respondeu, diminuiu um pouquinho, mas ainda acho que faz bastante. E é muito importante fazer com um profissional habilitado, né? Porque não é uma coisa simples, né? Uhum. Lipoaspiração de papada, lipoaspiração eventualmente de abdômen. Nós tivemos caso de cirurgião não habilitado há tempos atrás com morte em lipoaspiração, né? Pois é. Então, assim, ó, a cirurgia plástica, Neto, é a ciência dos planos, né? Dos planos corporais. E a lipoaspiração nada mais é do que você respeitar um plano de atuação, né? E é a gordura subcutânea, é entre a pele e o músculo de qualquer tecido. Na região cervical, o espaço é menor, mas é entre a pele do pescoço e os músculos, o platisma, os músculos do pescoço. No abdômen, mesma coisa. E a formação do cirurgião plástico é algo assim muito complexo, né? São 6 anos na faculdade. Exatamente. Depois você vai fazer área cirúrgica. Cirurgia. 2 anos, no mínimo, de área cirúrgica. Depois você vai fazer especialidade de cirurgia plástica. São mais 3 anos. E quando você começa a residência de cirurgia plástica, você não vai pegar uma cânula de lipoaspiração, né? Você tem que fazer muita reconstrução, muitos traumas, tratar de queimado, para você entender a anatomia e respeitar Os essa planos. segurança dos planos para você acabar a sua formação e fazer uma boa lipoaspiração, né? E o que você falou, às vezes essas invasões de especialidades que acontecem em toda a área atualmente, né? E a gente sempre tem que contar com os nossos órgãos fiscalizatórios para isso melhorar a saúde pública mesmo do nosso país, são importantíssimos, né? Essa pesquisa de cada profissional atuando. Só para a gente voltar, para não esquecer, que eu ia te perguntar, a gente acabou passando. Como é que tem sido no seu consultório a procura por homens? Porque de uns anos para cá, a gente percebe que quem procurava prevenção para a gente aí era só mulherada, né? E a gente sabe sim que tem até uma estatística que 50% dos homens que se procuram foi 50, 60% das mulheres que forçaram. Não é verdade, existe uma estatística. Nesse ponto, a gente, quando vai falar de câncer de próstata, eventualmente a gente fala. Mas melhorou um pouquinho a procura espontânea dos homens no nosso consultório. Então a gente viu uma mudança de Uhum. tempos para cá. E a gente viu uma mudança no perfil estético das pessoas. Como é que tem sido no seu consultório? Os homens vão, tem vergonha, não tem vergonha? Mudou aquela história de, eu vou para o centro cirúrgico porque a gente via isso, mas não quero que ninguém saiba. Como tem sido? Não, e essa pesquisa aí é baseada em evidências mesmo, porque na prática, ou a esposa que acompanha o marido, que faz a consulta, ou o marido senta e fala assim, não, minha esposa pediu para eu vir aqui para ver tal coisa, né? Isso é muito frequente. E até tem uma estatística, Neto, que nos últimos 5 anos quadruplicou o número de cirurgias de homens, cirurgias plásticas, né? Então, isso comprova mesmo que homem, né, também tem a sua E, vontade de melhorar e, o, esteticamente, sua autoestima, tudo mais. e o tabu da vergonha? Tranquilo. São áreas assim que incomodam muito, né? Principalmente ó, a área mais comum no homem seria na parte já mais amadurecida, as pálpebras, né?
Então, a indicação de blefaroplastia, assim, a gente vai ter com o tempo. E melhora muito, né? Até a parte funcional, a abertura, Ah, o campo visual e tudo mais. Depois tem a questão da ginecomastia, e é muito outra frequente, a gente coisa, não tem ideia, assim, na exatamente. prática, o quão frequente é. Sofrimento, o cara Às não vezes, tira a camisa. às vezes o Puxa, paciente me cara. procura, assim, com muito cuidado, fala, meu amigo, isso é mais comum que você Comum. imagina, É. né? Você é o terceiro paciente que eu atendo hoje com essa queixa, e tal. Aí o cara começa a ficar mais seguro, entender? E tanto o homem quanto a mulher, Hum, né, tem a glândula mamária e por problemas aí, ele pode ter esse aumento e incomoda demais, né? As crianças, né? Um menininho que tem a orelha abana, às vezes um problema social aí que ele vai, né? Hoje já há muito tempo essa questão de bullying, né? E incomoda bastante a formação do intelecto da Eu criança. ia te perguntar isso a respeito de umidade mínima para fazer cirurgia plástica. Obviamente tem essa Uhum, questão da orelha de abano, mas eu queria que você também abordasse a idade mínima, por exemplo, fazer prótese de silicone, por exemplo. Você deve certo. ter menina jovem que te procura Uhum. assim, né? Então, a atuação, ela deve ser sempre benéfica, né? A gente pesar tudo isso. Então, às vezes, um menino que tem um grau de orelha em abano muito intensa, ele tem 6 anos, ele se incomoda demais, ele já está com problemas sociais ali, né? É precoce essa idade? Sim, a orelha dele vai ainda ter modificações futuras, sim, mas estaria indicado, né? Porque vai trazer mais coisa boa para ele. A questão da mama, a gente tem que perceber se essa mama já teve um pico de desenvolvimento para poder indicar, né? Então, assim, na prática, a gente fala que é 4 anos após a menacme, né? Quando a paciente já tem 4 anos dessa convivência hormonal dela e já vai ter uma mama tão madura. Mas cada paciente tem o É seu um paciente, desenvolvimento, não né? é uma regra, né? É. Eu digo porque além de prótese de silicone, por exemplo, tem a mamoplastia redutora, né? Tem meninas muito jovens que Uhum, precisam reduzir, porque tem sim. uma mama muito, muito Mas esse volumosa, né? desenvolvimento precisa já Já ter ter atingido o seu pico, acontecido. senão ela pode ter uma Sim, recidiva do caso, sim, né? exatamente, exatamente. É. É, Eduardo, uma outra coisa que a gente tem falado, fala muito com o cirurgião aqui, a gente fala de novas técnicas ou avanços na área. Você me falou que você tem alguns equipamentos lá na sua clínica. E eu queria que você falasse um pouquinho na parte da cirurgia Uhum. plástica, quais são os novos avanços e o que você tem de novo para oferecer e como é que você vê isso daqui para frente? Porque aqui é muito, na nossa cabeça está muito formado, por exemplo, na questão do tratamento do câncer, a robótica, né? Quando a gente fala em avanço em cirurgia, a gente sempre tem que abordar a robótica, né? Então eu queria que você falasse nos avanços na cirurgia Uhum. plástica, o que você vê? Então, Neto, sabe o que é interessante hoje? Todas as modificações na cirurgia plástica são para devolver o paciente o mais rápido possível para as suas atividades. Qualquer procedimento que ela passe, né? Uma cirurgia na mama, uma cirurgia na face. Então, qualquer tecnologia usada, técnicas variadas cirúrgicas, hoje ninguém tem mais tempo de ficar, né, totalmente em repouso ali. Então, você vê uma mamoplastia há 30 anos atrás, né, ou até mais tempo, tinha até muito mais restrição à movimentação e tudo mais. Hoje tem cirurgias de recuperação mais rápida, dependendo do caso, né? Questão de tecnologias, hoje, equipamentos que ajudam na retração de pele, nessa estimulação de colágeno e tudo mais, né? Lembrando sempre que a tecnologia nunca vai substituir a indicação cirúrgica, se é um caso que a gente precisa mesmo mais de técnica cirúrgica, isso tem que ser feito. Mas no intuito é isso, facilitar a recuperação do paciente, devolver o paciente mais rápido para as suas funções e ter melhores resultados, né? Ter sempre alcançar esteticamente e funcionalmente aquilo que o paciente procura. Sim. Para a gente ir encaminhando já para encerrar, eu não podia deixar de falar. Agora, a gente já falou um pouquinho a respeito da importância da formação, mas não podia deixar de falar assim.
como é que você vê de maneira geral essa formação das pessoas que estão aí? Em especial, na verdade, o que se passa é o que incomoda muito a gente é que essa invasão de áreas que a gente vê. E pessoas que às vezes não são médicos, ou mesmo médicos que não têm formação, não têm RQE. RQE, pessoal, é o registro do título de especialista. Então, a pessoa não tem uma formação, não estudou para aquilo e tá por aí, né? Eu acho que nas áreas de estética, onde você mexe em alguma coisa de estética, isso tem. Oftalmologia foi. O povo começou, agora a parte de estética, e depois eles foram para endocrinologia, com emagrecimento e tudo mais. Pessoas que fazem pós-graduação, aquelas pós-graduação lato sensu, que não tem um preparo para aquilo, como a gente que fez residência médica. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você já falou um pouquinho da importância. E também como que você vê a formação médica de maneira geral, assim. E pela sua experiência, porque eu acho que dá para a gente falar a respeito disso, né, Eduardo? Porque a gente já tem quase 20 anos aí de estrada. Eu tenho mais de 30 de estrada, né? E a gente tá vendo uma mudança complicada, em especial em rede social, né, cara? E você coloca ou não em rede social, a maneira que você faz. Recentemente teve um caso que apareceu no jornal de uma médica que, olha a que ponto chegamos. Operava não sei se você viu isso, operava, tirava a lesão e depois falava que era melanoma para poder ampliar e cobrar ampliação. Então, uma coisa muito complicada de pessoas que não são habilitadas para isso, né? E eu tô te perguntando porque a sua área acho que é muito invadida. Uma teoria assim bem prática para a gente ter de conduta é a gente só fazer algo que você teria coragem de fazer no seu irmão, na sua mãe, Exatamente. e ter essa responsabilidade. Então, o médico, ele, ele tem que ter a sua formação o melhor possível, para ele poder se pôr no lugar, né, do, do que o paciente vai passar. Será que ele faria na irmã dele? Exatamente. Né? Se ele faria, então já é um padrão de qualidade aí que ele confia, né? E isso é só, assim, boas referências, né? Bons professores, hospitais que vão trazer essa experiência pro residente, né? Falando em residência, porque, né, Neto, a faculdade é um pré-requisito, né? Exatamente. Para a gente entender a linguagem médica. O que a gente faz o dia a dia é aquilo que você vai fazer na sua residência, na sua Residência. especialidade. Exatamente. A medicina hoje evoluiu tanto que não tem como você saber tudo de tudo, né? 50 anos atrás o médico fazia parto, Se anestesia, fazia ele o parto, tratava fazia assim, diabetes, ele era, generalista. né, pressão alta, tudo. Eu operava, fazia apendicite. Hoje não, a especialidade ela é primordial. Então, cada vez o serviço prestado ele é mais otimizado, com a qualidade melhor possível. Isso dentro da ética médica, é você fornecer o que de melhor a ciência pode dar para o seu paciente. Essa questão de rede social, né? Ainda mais na cirurgia plástica, né, Neto? Às vezes tem pacientes meus que falam assim, doutor, por que você não posta antes e depois na sua rede social? É o que mais tem, né? Então, assim, eu não me sinto à vontade, sabe, Neto? Até recentemente o CRM acabou legalizando Sim. com alguns critérios Sim. que são muito difíceis de ser respeitados, né? Você postar antes e depois do seu paciente. O que é um antes e depois? É você expor o corpo do paciente que te confiou ali, né? É algo muito particular, né? Muito íntimo. Então, assim, eu não me sinto à vontade de fazer, né? Não vou dizer que o colega, né, o condenar quem faz, mas hoje eu não consigo ainda, sabe? Eu acho que os padrões de ética médica da nossa formação ali, ela é muito distante disso, de um conselho aprovar a gente fazer um antes e depois de áreas íntimas, né? Aí falam assim, não, pode se fazer, mas sem autopromoção. Se você vai Não colocar tem um antes e jeito. depois,
Como, né? Já tá, Já subentende-se é, que está saindo. exato. Então, assim, já dá o tiro do pé na própria definição Sim, da regra. é. Então, aí eu pergunto para o paciente, eu falo, olha, eh, você gostaria do seu corpo expondo? Não vai ser só no meu Instagram. O meu Instagram vai estar aberto para o mundo inteiro, né? Às vezes um familiar seu vai identificar o seu corpo e você não vai gostar e tudo mais. Então eu penso assim, e acho que isso é muito mais praticado você na consulta ali, no íntimo com o paciente, mas sim mostrar a anatomia, discutir a técnica, discutir o que vai ser passado na cirurgia dela, ela entender o que vai se passar com o corpo dela, vai ajudar até na recuperação dela. Porque a internet, ela aceita tudo, Sim, né? Técnicas de iluminação, de ângulo, né? A gente sabe que isso é muito falso, né? exatamente. E a vida não é no Instagram, né? Não, de fato não é mesmo. Eu vou. Você sabe que eu puxei essa parte, porque é o seguinte, e não é uma aqui, óbvio, chega depois que chega nos Estados Unidos. Mas se você assiste qualquer desses programas de cirurgia plástica americano que expõe todo mundo, ainda que esteja até contra essa nossa conversa de pensamento, eu concordo com você nessa parte. E a gente tem um cuidado tão grande. Nós falamos aqui com a advogada e ela falou a respeito disso. Ela falou, inclusive, do antes e depois. Ela falou que estava para ser liberada agora em março e aconteceu. Mas, rapaz, eu fiz o mestrado. A gente tem um cuidado. Eu tirei fotos e etc. No mestrado, a gente tem um cuidado tão grande de não É, deixar vazar dado pra- e não mostrar nada de foto que você tira. Isso porque todo mundo assinou o termo liberando. Imagina a coisa a Deus dará, como a gente vê. E até nos programas americanos, onde eles fazem isso, se você pode notar, eles sempre falam assim: procure um cirurgião habilitado. Porque até lá eles vão para o México, vão para qualquer outro lugar, e aí acaba tendo aquelas consequências que a gente vê nesses programas de televisão que acho que todo mundo já viu aí nessas redes fechadas de TV. Então, eu acho que no final das contas é essa história. Procure procure não só para cirurgia plástica, mas procure para as outras especialidades um médico conhecido que você já conheça e que tenha larga experiência e que acima de tudo seja habilitado para fazer aquilo que ele está fazendo, que tenha título de especialista, não é? E que você confie, porque você vai confiar a sua vida. Essa é uma situação, por isso que eu puxei dessa parte. A gente vê hoje essas questões de clínica de infusão, fazendo soroterapia. Meu Deus do céu. Tá Meu vendo? O Deus. pessoal tá tomando remédio para acordar, tomando remédio para Exatamente. dormir, Sim, tomando remédio para estudar, sim. tomando remédio para correr. É. Eduardo, E toda medicação tem efeito colateral. A bula do medicamento é muito maior do que a sua indicação, Eduardo, né? não sei se eu já falei disso aqui. Meu menino está fazendo medicina, está no segundo ano. E quando eles fizeram a aula inaugural, eu fui. Vamos lá, pai. Falei, não, vamos. Aí eu fui. E você sabe que um slide da aula inaugural, quando a gente imaginava isso na nossa época, um slide da aula inaugural dele foi o seguinte: eles puseram uma caixa do Venvance e outra da Ritalina e puseram um X em cima. Você não precisa disso. Naquela situação, eles mostrando isso para os novos médicos, caiu minha ficha. Meu Deus, vocês estão Como que fazendo isso, tá todo isso? mundo está usando. Na nossa época era assim, acho que vou ficar acordado hoje, faz um café e eu vou tomar um pozinho de Guaraná. Era assim que era, né? Obviamente já existiam anfetaminas, outras coisas, mas a gente não tinha um acesso tão grande àquilo. Então vai de encontro com isso que você acabou de falar A mesmo. gente tem que entender que as coisas mudam, né? É, E a realidade está aí na nossa cara. Mas o nosso papel é a informação, sim, né? Então, até nas suas redes sociais, você vai atrair o paciente e se assemelha com você, né? Se você fizer uma rede social sensacionalista, com resultados ali exagerados, ou um antes e depois bem drástico ali, quem que vai te procurar? Aquele paciente que acha que aquilo vai ser muito rápido. Vai ser na iluminação que você bateu a foto, né? Vai ser um perfil de pessoa desse intuito. Agora, se você tem um perfil e você vai informar,
Você vai explicar as chances de complicações. Os benefícios também, é claro, né? Todo mundo procura você pelos benefícios. Mas você tendo essa postura, você vai educar o seu paciente. Se porventura você tiver alguma complicação, esse paciente vai entender melhor, vai aceitar melhor, vai se recuperar melhor, né? E indo tudo bem, as coisas sempre são mais Com fáceis, certeza. né? Você sendo o mais claro e honesto possível, você vai ter sempre grandes resultados. Para a gente finalizar, porque senão a gente vai indo, né? Eu sempre deixo um espaço para algumas considerações gerais. A gente já falou bastante coisa. Se eventualmente nas considerações, assim, se você achar que ficou faltando alguma coisa, quiser falar alguma coisa a respeito do que a gente conversou, então caminhamos para o final. A gente nem percebe o tempo Não passar, percebe. né? Porque às vezes a gente fica um tempo sem se ver. Verdade. E aí a gente quer conversar tudo. A gente repara, né? Numa roda de médico é só medicina Sim, que vai verdade, falar, né? verdade, isso é verdade. Isso aí. Então, assim, primeiro eu queria parabenizar você pela excelente iniciativa, Obrigado, né? cara. Você vê assim nos seus olhos que você tem muito prazer de fazer isso. Pô, eu gosto mesmo. Né? Será que você não tinha que fazer jornalismo? Não, eu gosto muito. Sabe por quê? Porque uma das propostas maiores desse tipo de conversa nossa é levar informação de qualidade, Eduardo. Quando você procura na internet, você não acha as coisas todas assim mastigadas. Então a gente tenta levar informação de qualidade para as pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Tanto que, na verdade, o nosso crescimento é o que eles chamam de crescimento orgânico, porque eu não tenho nenhuma preocupação em impulsionar nada, porque eventualmente quem assiste, na maior parte das vezes, e eu uso muito isso, é o seguinte: os próprios pacientes. A gente faz muito aqui ligado ao câncer. Então, quando está no consultório, eu falo, ó, nós estamos falando aqui, mas depois assiste o programa lá, assim, eu acho que isso traz um benefício tão grande. Semana passada nós falamos aqui sobre teste genético, uma menina que, foi até a Valéria, que é fisioterapeuta, você deve conhecer, ela fez o teste genético numa mama boa, não tinha nada, porque por causa histórico familiar, mutou, quando ela tirou, tinha um carcinoma. Então, eu penso que esse tipo de informação que a gente traz, além de esclarecer com qualidade, salva vidas, né? Por isso que eu tenho prazer mesmo. E essa conversa nossa tão esclarecedora, cara, o que a gente conversou aqui, né? E uma outra coisa que foi especial, porque a gente lembrou do passado, né? Tem acontecido isso aqui. Quando a gente chama os amigos, a gente sempre acaba tendo esse lado. E assim, o interessante é que hoje você abre a internet, tudo que é postado, que aparece, tem um cunho de interesse financeiro, né? De atrair lucro para a pessoa que está postando. Exatamente. Então, quando a gente abre algo, né, justamente para informar, né, no nosso dia a dia, você acabou o seu dia de trabalho, a gente combinou, estamos aqui conversando, né? Só no intuito de informar mesmo. E isso é natural, né? E por isso que você tem tanto sucesso aí com essa sua iniciativa. Obrigado, cara. Muito obrigado. Olha, eu te agradeço muito. Foi um papo muito legal mesmo. E para as pessoas que chegaram até aqui com a gente, eu agradeço muito. Espero que tenham gostado. Acho que todo mundo gostou, porque além de tudo foi um papo descontraído. Às vezes a gente conversa algumas coisas bem pesadas. Hoje foi uma conversa que eu penso que foi bastante descontraída. Então, eu quero agradecer a sua presença com a gente aí até agora. E eu quero dizer que a semana que vem tem mais. A semana que vem a gente vai falar um pouco a respeito do câncer coloretal. Nós tivemos aí o dia de conscientização do câncer coloretal e provavelmente o nosso assunto vai ser falando um pouco sobre o câncer de coloretal, sinais, sintomas, maneiras de prevenir, o que comprometendo cada vez mais pessoas jovens, né? Exatamente demais. Isso. Tem até, eu acho que estão falando bastante por causa da conscientização e essa semana passada falou-se a respeito do câncer da princesa, né? E ela está fazendo químio, etc. E teve assim vinculou-se que podia ser intestino, a quimioterapia que faz cai o cabelo e tudo mais, né? Exatamente isso. Então, e batendo aí, eu acho que a gente vai até falar um pouquinho disso a semana que vem. Então, eu agradeço muito a presença de todos que chegaram até aqui com a gente. Agradeço o Gabriel, que está aí fora de horário, o doutor, acima de tudo, o doutor Eduardo Monteiro, que achou um espaçozinho na sua agenda para estar aqui com a gente. E nós vamos deixar, Eduardo, depois as suas redes sociais.
que vão ficar aí vinculadas à nossa. Então, quem quiser te achar, o Gabriel coloca aí o endereço de consultório, suas redes sociais e etc., para que as pessoas consigam chegar até você. E esse programa, pessoal, como vocês sabem, vai estar disponível na nossa rede social lá do YouTube, da Oncoprime, também no Instagram, o meu pessoal, do Dr. Eduardo, e da Oncoprime do Oncocast. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel. Agradeço a todos. Um abraço até semana que vem.